Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago para vocês uma obra do George Orwell, A Filha do Reverendo. Eu estava super ansioso para terminar essa leitura e estava com muito medo do final dessa história, porque o George Orwell ele traz aí, né, histórias que dão medo, né? A gente lê 1984, A Revolução dos Bichos, que são críticas sociais sobre governos totalitários, né? Sobre regimes totalitários que tentam manipular a sociedade. Então, o final desses livros, né, ele é bem impactante. Então, eu estava com muito medo também dessa história aqui, porque é uma história bem diferente do que ele é acostumado escrever, né? Na obra de 1984 e na Revolução dos Bichos é totalmente assim diferente essa obra aqui. E dizem algumas pessoas que ele não gostou muito desse livro aqui. Então é um livro que não é muito famoso do George Orwell, mas que eu me apaixonei por essa história e eu estava assim muito ansioso. Confesso para vocês que é uma leitura um pouco arrastada, né? Um pouco difícil, mas que vale muito a pena e eu me apaixonei. Foi um dos poucos livros, uma das poucas histórias que eu me emocionei ao ler. E o final foi mais ou menos, né, que eu queria, né? Então foi muito bom, boa leitura. Eu não me arrependo de ter lido essa obra, apesar de ter muitas críticas, mas a gente vai encontrar aqui uma personagem que o livro já fala, né, a filha do reverendo, uma filha de um pastor que se chama Dorothy, e ela vive numa cidadezinha muito pequena da Inglaterra, onde as pessoas se importam muito com a vida dos outros. E o seu pai, né, que é o pastor da igreja, uma igreja anglicana, ele é uma pessoa totalmente frustrada, uma pessoa que veio de uma família rica, porém foi condicionado a ser um reverendo, né, a ser um pastor. E ele vive ali totalmente de forma negligente. Ele vai fazer os seus sermões de forma obrigada e ele não gosta das ovelhas da igreja, né, das suas ovelhas, como se diz, né, no meio religioso, e ele totalmente negligencia o seu trabalho, mas ele quer viver da melhor forma possível, ele quer comer a melhor comida, ele reclama com Dorothy o tempo todo porque muitas vezes ela não tem condição de comprar aquilo que ele quer e tudo fica nas costas dela. Tudo ela tem que fazer. Então ela acorda às 5 horas da manhã para fazer o café do pai. Porém, eles têm uma vida mais ou menos confortável. Ela vive numa casa boa, ela tem a renda da igreja, né, que de certa forma, apesar de ser pouca, é, eles vivem disso, porém eles vivem numa vida confortável. E ela passa o dia inteiro em cima de uma bicicleta, visitando pessoas da igreja, preparando eventos para a igreja, cuidando da igreja, porque a igreja está se acabando, porque o pai, o dinheiro que pega é para sua própria sobrevivência. Então, assim, uma igreja que está se acabando, os membros estão saindo, né, fugindo dessa igreja por conta da negligência do pastor, e ela faz de tudo para que as pessoas permaneçam ali. Então ela quem cria as peças, ela quem monta os figurinos, ela quem visita as pessoas, ela que está pronta para tudo. Então ela vai ver alguns momentos de sua vida que eu vou aqui detalhar algumas coisas para vocês. E ela é uma pessoa muito fácil de se adaptar ao momento de vida que ela está vivendo. Então ela passa seus dias dessa forma. A Dorothy, ela tem 27 anos, né, uma moça já de idade. Naquela época, ela é considerada velha por não se casar, já considerada uma solteirona, porém ela não tem intenção nenhuma de se casar. Mas existe um homem ali que gosta de investir nela, mas é um homem totalmente libertino, ele não tem nenhuma compostura e ela acaba que não querendo. Mas esse homem acaba mexendo com ela. Mas ela é uma jovem de uma fé inabalável, de uma postura bem posta e ela não aceita de maneira nenhuma se corromper. E nesse primeiro momento a gente vai ver uma Dorothy totalmente religiosa, é onde aí a gente vai ver essa crítica do George Orwell sobre a religiosidade.
né, o extremo aí da religiosidade. Então ela vive se punindo, qualquer pensamento que ela tem contrário, ela se belisca, ela se corta, porque ela tem medo de desagradar a Deus. Então a gente vai ver aí na Dorothy uma menina totalmente ingênua, inocente e de uma religiosidade que não tem tamanho, né? Então é o primeiro momento aí da vida da Dorothy. Por ela estar totalmente sobrecarregada de tantos afazeres que ninguém a ajuda sozinha, ela tem um lapso de memória. E um dia, misteriosamente, Dorothy acorda em Londres, totalmente longe de sua cidade. Ela acorda ali na rua, sem saber onde está, sem saber quem ela é, totalmente desnorteada. E ela fica ali por um tempo, né? Aparecem alguns outros mendigos e prestam atenção nela e vão acabar que ela se junta com esse grupo. Porque, como eu falei de início, ela é muito fácil de se adaptar, a se conformar, na verdade, à vida que ela está vivendo. E ela acaba se conformando com aquilo, ela não encontra respostas e ela acaba juntando com esse grupo e vai viver uma vida de mendiga, pedindo esmola para sobreviver e dormindo ao relento. O terceiro momento que a Dorothy vai viver é no interior de Londres, na zona rural, onde existe um tempo, que existe ali uma plantação chamada Lúpulos, e as pessoas, os donos das fazendas, precisam de pessoas esse tipo de colheita. E eles vão, ficar muito longe de Londres, eles não têm dinheiro e decidem ir a pé. Então eles vão passar por uma peregrinação muito longa de sofrimento, de pedir esmolas, passar frio, dormir no meio do mato. E ela vai embarcar nessa aventura. Então eles chegam nessas fazendas e encontram um emprego. Aí a gente vai ver outra crítica do George Orwell, na exploração do trabalho rural de pessoas pobres, onde se trabalham demais e vivem numa vida totalmente miserável, porque eles trabalham naquelas fazendas, mas eles não têm onde dormir, eles não têm a mínima condição de vida, então eles têm que trabalhar o dia inteiro, comer o pouco que tem, ganhar muito pouco e ficar ao relento. E a Dorothy vai passar um tempo vivendo dessa forma, dormindo, se questionando de onde ela veio, quem ela é. E o interessante é que os jornais daquela localidade vai mostrar que uma filha de um reverendo fugiu de casa, só que a história está totalmente diferente. Vão dizer que ela fugiu com um homem, vão caluniar ela. Então a história está totalmente assim, bem pesada para a personalidade de Dorothy. Mas ela nem se importa porque ela nem imagina que aquela história está falando sobre ela. E ela vai viver nessas plantações, ela vai se adaptar ali, vai se adaptar, se conformar com aquela vida. Porém, vai chegar um momento da vida dela ali que ela vai ter um choque ali de realidade e ela vai se lembrar de quem ela é. E de repente ela lembra de tudo. Porém, ela, né, vê os jornais novamente e ela vai perceber que tudo ali estava falando sobre ela. E ela vai lembrar de quem era, de como era a cidade que ela vivia e ela vai começar a escrever para o pai dela. Ela escreve cartas para o pai dela contando o que aconteceu, porém ela não tem resposta nenhuma. E o que se passa na cabeça dela é: eles estão acreditando em tudo que aconteceu e eles não vão jamais entender o que eu estou passando e eu não posso voltar para lá porque eu vou ser muito criticada, porque as pessoas estão acreditando realmente que eu fugi com... Não vou dizer aqui o que aconteceu, né? E ela vai viver ali, né? Se conformar com aquela realidade e eles não vão voltar para casa. Mas chega um momento, né? Que aquela colheita termina e ela precisa voltar para Londres. E o pouco dinheiro que ela consegue juntar, ela encontra uma pousada muito precária e ela vai passar alguns dias ali com um pouco dinheiro que ela juntou trabalhando nas colheitas. Porém o dinheiro acaba e ela vai ter que viver novamente na rua. E ela vai passar um momento muito grande assim, de frio, de fome, que chega o inverno, né? Londres, muito frio e assim, é uma vida totalmente sofrida.
um sofrimento eterno na vida dessa moça. E ali naquele meio, né, naquelas tentativas de escrever para o pai, chega um momento que o pai recebe as cartas, mas ele não se importa, porque ele acha que ela fugiu, abandonou ele, né, e tá vivendo uma vida promíscua. Porém, mesmo assim, ele se compadece, ele pede ajuda a um conhecido dele lá de Londres, um primo distante dele que é muito rico, para que ajudasse ela. E ele acaba ajudando, né? Esse primo dela leva ela para casa, manda contrata um detetive e encontra a Dorothy e leva ela para casa dele. E a gente vai ver outra cena muito assim triste, né? O quanto que as pessoas são más, o quanto que o George Orwell vai retratar, né, a maldade das pessoas, a indiferença, a apatia das pessoas diante de seus sofrimentos. Esse cara rico, primo da Dorothy, leva ela para casa, porém não quer ficar com ela, não quer ajudar. Ele acaba encontrando um emprego para ela. Aí vai ser um quarto momento da vida da Dorothy, né? Ela vai para um colégio particular para meninas para dar aulas. Ela não é capacitada, ela não é formada em professora, porém ela é muito inteligente. Ela conhece de tudo um pouco. E a gente vai ver outra realidade da Inglaterra, né, que o George Orwell vai retratar aqui sobre essa questão das escolas particulares. As pessoas tinham naquele tempo, lá na década de 30, um tipo de empreender, alugar uma casa e criar uma escola totalmente clandestina, onde eles arrumavam pais, né, que eram pobres, mas tinham um subemprego e queriam que suas filhas tivessem uma educação boa. Isso era ser chique, né? Era considerado ser chique, ter uma educação boa. E eles pagavam, né, para que as suas filhas estudassem nessas escolas. Porém, eram escolas que não tinham o mínimo compromisso com a educação. E Dorothy foi parar em uma dessas escolas. A dona era totalmente mal, uma megera de uma maldade que não tinha tamanho, que maltratava a Dorothy. Ela morava na casa, né, nessa casa, e ela ia dar aulas para as meninas. E ela começou a inovar a escola. Era uma escola totalmente onde só se ensinava a escrever bem e a matemática, porque era o que os pais queriam que as suas filhas aprendessem, escrever bonito e saber matemática para trabalhar nos comércios. Então a Dorothy ela começa a revolucionar o ensino ali, ela começa a inovar, ela começa a gastar um pouco do dinheiro que ela tem em livros, ela vai na biblioteca pública, ela traz livros para essa escola, ela inova e as alunas se apaixonam por ela, porque muda totalmente a rotina da escola, das aulas que aquelas meninas têm. Isso começa a trazer alguns questionamentos para as alunas. Elas começam a chegar em casa e questionar os pais sobre determinadas coisas, porque elas estão lendo Shakespeare, elas estão lendo romances e existe ali muita curiosidade. E os pais acabam que não gostando dessas perguntas bestas, né? Mas para a década de 30, né, eram perguntas que os pais não queriam ouvir. Então, eles se reúnem, vão até a casa da dona da escola e pedem para que o ensino ele volte a ser o que era, ensinar a caligrafia e a matemática. Então, a Dorothy é obrigada a voltar a ser uma professora rígida como as outras e ensinar somente aquilo que os pais se interessavam. Então, ela perde ali totalmente aquele amor que ela tinha por ensinar aquelas meninas. As meninas acabam que, de novo, não gostando dela, maltratando ela, e ela vai viver aquele conflito totalmente contra o que ela pensa, né? O que ela entende por educação, por educar principalmente meninas. Então ela vai viver no conflito e ela vai ter que se adaptar novamente àquela realidade que ela não quer viver. E ela acaba por aceitando, né? Ela acaba por aceitar aquela situação e ela volta a ser uma professora totalmente mecânica, ensinando somente aquilo que foi imposto para ela ensinar. Porém, vai chegar ao fim também essa etapa. Um conhecido da família dela, esse homem que eu falei lá no início, que tenta convencer ela a se casar com ele, ele vai encontrar ela em Londres
e ela vai levar ele novamente para a casa dos seus pais. Por ter passado algum tempo e a fofoqueira lá da cidade finalmente paga pelos seus erros. Ela é pega, né, fazendo algo terrível e ela é expulsa da cidade. Então, as, a- todas as fofocas, todas as calúnias que a Dorothy sofria por conta dessa mulher, ela caída por terra ali no momento. Então, ela tem a possibilidade de voltar para casa. E ela volta e no caminho lá no trem, ela tem uma conversa com esse homem e ele vai mostrar a realidade para ela, vai dizer para ela, olha, você vai ter essa vida, sua vida vai ser sempre a mesma. Ele vai dar uma oportunidade para ela se casar com ele e ter uma vida totalmente diferente, porque ele é de condições boas, ele tem uma condição financeira boa e ele vai fazer essa proposta para ela. E ela fica, no momento ela fica encantada, porque ela vai dizer, eu vou voltar para casa do meu pai e vou ver aquela vidinha de sempre. Então ela fica meio que encantada. Só que no momento ali ela vai falar para ele que perdeu a fé, que não sabe por quê, que aconteceu tudo aquilo com ela, e ele vai se aproveitar desse momento e vai tentar convencer ainda mais. Porém, chega um momento, ela está chegando perto de casa e ela volta em si e ela diz, não, eu não vou me entregar a esse homem que logo logo ele vai me deixar por outra, porque era o costume dele. Então ela não aceita, ela volta para casa e assim que ela chega, ela encontra tudo do mesmo jeito. E ainda pior, né? Porque quando ela estava, ela dava um jeito em tudo. E ela vai ter ainda mais trabalho para fazer, né? Para reorganizar aquilo que está bagunçado. Então o trabalho dela será redobrado. Porém, vai chegar um momento que me emocionou muito, foi a parte mais emocionante. Vou até ler aqui para vocês. Que ela diz assim, ó: mudam as crenças, as ideias, mas existe algo em algum ponto profundo da alma que não muda nunca. Perde-se a fé, mas a necessidade da fé continua a mesma de antes. A gente vai encontrar aqui uma Dorothy mais madura, uma Dorothy que teve a fé testada, que foi experimentada pelos maiores tipos de sofrimentos, porém que ela vai demonstrar aqui uma fé inabalável e que ela não troca a sua dignidade por nada. Sim, né, o fim poderia ser bem melhor dessa história, mas o que vai ser falado aqui não importa como que você vai viver, quais escolhas que você vai tomar para a sua vida. Ela teve outras escolhas, ela teve a oportunidade de tomar outras escolhas, porém o que ela achava melhor para a vida dela, o que ela achava mais importante, né? O que ela pensava dentro de si, os seus sentimentos, a sua dignidade, né? A sua compostura, a sua fé era mais importante de que qualquer outra coisa. E tudo o que aconteceu na vida dela serviu para que ela amadurecesse, para que ela crescesse, para que ela se tornasse uma pessoa mais sábia, ainda mais com a armadura, né, ainda mais resistente. Então foi isso que eu tirei dessa história, né? Não importa o que você passe, não importa o sofrimento que você viva, o mais importante é a sua integridade, é a sua dignidade, a sua essência nunca pode mudar. A sua fé nunca pode perdê-la por nada nesse mundo. Isso é o que importa. Então eu aprendi muito com a Dorothy, nos momentos de sofrimento, nos momentos de calúnia, nos desertos que ela passou, nos momentos de frio, nos momentos de maus tratos, mas ela nunca perdeu a sua essência. E isso valeu muito, essa leitura, né? Eu não consigo mais ser o mesmo depois dessa leitura. Então assim, contei por alto, né? Mas existe muito mais coisas aqui nesse livro que você vai refletir, que você vai aprender aqui com essa personagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueça
se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações, deixar seu like e também fazendo algum comentário do que você achou desse livro. Eu sei que eu estou começando agora, não é algo que eu faço com muita experiência, mas eu trago aqui a minha pouca experiência para compartilhar com vocês sobre leituras, né? Sobre como a leitura ela pode mudar nossas vidas. Fiquem com Deus e até os próximos personagens.